resultado de mostrar isso. É uma coisa que a gente estuda na escola, mas é com outra cor, é com outro olhar, é uma outra forma. Refazer esse trajeto é muito interessante. A Trilha da Humanidade eu acho uma obra fantástica tua. Bom, em primeiro lugar, eu tenho contratos a cumprir, né? Eu tenho contrato com uma editora, eu tenho que entregar um livro todo ano até o dia 15 de junho. Todo ano até o dia 15 de junho eu tenho que entregar um livro novo, que é para ele poder ser lançado na Feira do Livro de Porto Alegre, em outubro, né? E é um contrato muito sério. O contrato não é brincadeira não, né? E os meus livros são publicados pela editora Record, do Rio de Janeiro, e pela Saraiva, de São Paulo. E agora, há um mês e pouco, a editora Abril comprou a Saraiva, né? Então agora eu sou autor da editora Abril. É o maior grupo editorial da América Latina. Então, me chamaram lá em São Paulo, eu fui assinar os aditivos, os contratos todos, né, passando pela Abril. Porque a editora, ela dá um suporte muito grande pra gente, mas ela cobra também, né? Então, em primeiro lugar, eu tenho que cumprir contrato, né? E eu me vejo assim, eu sou um trabalhador. Meu negócio não é diletantismo, não, né? Eu sou um trabalhador, eu cumpro horário. Eu tenho planejamento na minha casa, onde eu trabalho, e eu cumpro horário como um bancário, como um professor, como jornalista, como qualquer outro. E eu sou jornalista, então eu tenho minha carga horária, eu trabalho 5 horas por dia, né? Quando eu estou na minha casa, das 2 às 7 da tarde, eu estou trancado no meu estúdio, estou trabalhando, de segunda a sexta, e ninguém me interrompe, né? E quando eu não estou em casa, eu estou exercendo uma outra atividade, como aqui hoje, eu estou trabalhando. Eu vim aqui a trabalho. Não é fácil. Eu estava segunda-feira de noite, na feira em Cachoeiro do Sul, terça de noite em Bento Gonçalves, hoje de noite, quarta-feira, aqui, e amanhã de noite no Rio de Janeiro. Eu vou sair daqui e vou pegar um ônibus daqui às 11h20, vou chegar em Porto Alegre às 6 da manhã, não vou nem em casa, vou direto para o aeroporto, tenho que pegar um avião para o Rio, né? Isso é trabalho mesmo, então eu encaro assim, né? Trabalho. E não tem problema nenhum, é o que eu gosto, né? O meu ano é dividido em 3 partes. Eu dedico 1/3, né, 3 meses mais ou menos, para planejar a viagem. A viagem depende do planejamento, o sucesso da viagem depende do planejamento. A qualidade de qualquer atividade que a gente faça não é decidida no momento em que a gente vai pô-la em prática. A qualidade de qualquer atividade que a gente faça é decidida no momento em que nós nos preparamos para fazer aquilo. Quando nós nos preparamos, né? Então, uma coisa que eu gosto de dizer na escola para a gurizada é que... O que eles estão fazendo na escola, né? Pergunto. Vocês sabem o que estão fazendo aqui na escola? Uma coisa só. Quem está na escola está por um motivo só. Se preparando para a vida de adulto. E a qualidade da vida que eles vão ter de adulto vai ser uma consequência da qualidade da preparação que estão tendo hoje na escola. Então, se preparem bem para poder ter uma vida boa quando for adulto. Então, o sucesso das minhas expedições depende exclusivamente da qualidade da preparação. Então, não é fácil. Depois, normalmente, uns 3 meses viajando. Uns 3 meses viajando. Durante a viagem, eu faço um diário detalhado de tudo que acontece naquele dia. Não uso tudo. Quando eu volto para casa, eu tenho 3 meses para escrever o livro. E o livro vai ser escrito a partir das informações que tem naquele diário. Mas eu não coloco tudo que tem no diário no livro. Porque o livro conta uma história, não é? E só vai para o livro aquelas experiências que eu vivenciei durante a viagem que fazem parte da história que eu estou contando. Ele tem uma linha dorsal, o livro, né? Não é um livro que sai colocando ali tudo que eu vi no caminho. Eu tenho um livro chamado Vietnã Pós-Guerra. Eu reconstituí a Guerra do Vietnã sob o ponto de vista vietnamita. Um negócio fantástico. 40 anos depois do final da guerra, não existia ainda nada no mundo ocidental sobre a Guerra do Vietnã que não fosse sob o ponto de vista americano. Então eu fui para lá, né? É tão legal que a primeira coisa que eu descobri que o que nós chamamos de Guerra do Vietnã, os vietnamitas chamam de Guerra Americana. Até o nome da guerra muda dependendo do lado que a conta. Então eu vivi uma experiência muito grande no Vietnã. Eu andei pelos túneis que os Vietcong abriram, eu fiz um curso de tiro numa base Vietcong, enfim, não é? Mas na hora de escrever o livro, a única coisa que eu botei no livro era o que tinha a ver
com a reconstituição da Guerra do Vietnã. O que aconteceu no caminho, que não tinha a ver com essa história que eu estava contando, eu não usei, né? Então, se eu parasse a viajar hoje, eu ainda teria material para escrever muita coisa, né? E quando eu sento para escrever, não é? O mundo exterior acaba para mim, né? Me concentro naquilo que eu estou fazendo. Um livro meu tem em torno de 50 mil palavras, né? Em média, 50 mil palavras. E quando eu entrego o livro para a editora, tá? Se tu me perguntar em que lugar está cada palavra, eu sei onde está cada uma das 50 mil palavras que tem naquele livro ali. E eu sei que não existe na língua portuguesa, nem em outras línguas, que às vezes a gente recorre, né, uma palavra mais adequada para dizer o que eu queria dizer do que aquela palavra que eu usei, né? Então isso é fundamental, né? Porque contar uma história é uma palavrinha depois da outra. E quanto mais essa palavra for fiel ao pensamento que eu quero transmitir, maior vai ser a minha comunicação com o meu leitor, né? Então, às vezes eu me tranco no hotel, tá? Quando eu faço romance, que é mais sofisticada a linguagem, né? O último, Gringo, eu me tranquei no quarto do hotel, lá em Porto Alegre, eu fiquei 4 dias sem sair do quarto, comia no quarto, desliguei o celular, nem a minha família sabia nem que hotel eu estava, né? E naqueles 4 dias eu praticamente decorei aquele livro ali, né? Sempre com o objetivo de pensar alguma palavra que eu pudesse encaixar lá, que fosse mais adequada do que uma daquelas que já estava lá, né? Então é um trabalho braçal. A inspiração, né, é muito pequena. Tem uma frase de um grande poeta, ele disse assim que toda vez que a inspiração bateu na porta dele, encontrou ele trabalhando. O senhor se vê, então, mais ou menos como o Cabral de Melo Neto, ficar lapidando os versos, no caso, ficar lapidando a prosa. Parece que é isso, né? Sim, claro, né? Porque no futebol, os caras dizem assim, ó, tem que trabalhar a bola, né? O time tem que trabalhar a bola para chegar no ataque em condições de fazer um gol. Se não trabalha a bola, não faz gol. Chutão para frente, não faz gol, né? A não ser que o time seja muito ruim. E eu digo assim, ó, tem que trabalhar a palavra. É a mesma coisa. Se eu quero um resultado bom, adequado, porque eu escrevo, eu tenho que trabalhar a palavra. Da mesma forma que um time de futebol tem que trabalhar a bola. Se não trabalhar a bola, não vai chegar a lugar nenhum. E nesse processo de trabalhar a palavra, o senhor fica imaginando o público leitor, porque a gente pode pensar que leitores de perfis socioculturais distintos, faixa etária distintas, eles têm preferências distintas também. O senhor fica pensando nisso nesse processo de criação do texto, fica pensando, esse meu próximo livro vai ser focado para esse público, então esse público tem tal perfil, logo eu tenho que pensar numa linguagem X, Y, Z. O senhor faz todo esse planejamento também? Inclui essa questão do leitor? Não. Como eu escrevo só para público adulto, né? Eu participei em 2 livros com outros colegas para o público jovem adulto. Aí ali a gente tinha um pouco dessa preocupação, mas aí era outra coisa. Os meus livros solo, né, é para público adulto e eu não penso no leitor não, tá? Eu acho que se eu usar a palavra mais adequada, a frase mais adequada para transmitir uma ideia, o leitor tem que saber decifrá-la, não é? Escrever é um desafio do escritor, ler é um desafio do leitor, não é? Ler é um desafio do leitor. Claro, não vou escrever, até porque hoje em dia a coisa mais difícil que tem é ser simples. Né? Eu digo que a simplicidade é o estágio mais elevado da sofisticação, em qualquer circunstância, na escrita também. E por isso que é difícil a gente ser simples na escrita. Até os entendidos dizem que um livro fácil de ler é difícil de ser escrito, né? Porque se o livro for bem escrito, ele vai ser fácil de ler, independentemente do alcance do leitor. Agora, é bom também, não é, que o leitor se depare
com inquietações novas, que ele vai ter que buscar outras fontes da informação para tentar entender aquilo que ele está lendo ali, né? Até porque se eu vou passar para o leitor tudo que ele sabe, da maneira como ele sabe, então não precisa me ler, né? Vai perder tempo lendo, né? Ele tem que se sentir provocado por mim. Aliás, eu acho que se a gente quisesse definir a arte, né, de uma maneira bem grosseira até, né, eu diria que a função da arte é provocar. A função da arte é nos provocar, né? Porque a partir do nosso contato com uma obra de arte, nós vamos nos sentir provocados e aí a gente vai repensar, vamos pensar em cima daquilo ali. Então o texto do senhor sempre tem muitas lacunas para a gente preencher. Sim, sim. E aí eu acho que é por isso que os livros vendem tanto, né? Eu acho que é por isso que os meus livros vendem tanto. Um lugar que passa emoção, ele traz culturas estranhas, né? Novidade, isso é uma coisa boa. E aí entra também o jornalista, não é? Não adianta eu contar algo que todo mundo conhece. Não vou acrescentar nada no grau de informação da pessoa. E eu sempre gostei de me confrontar com o diferente, com pessoas que pensam diferente de mim, com situações diferentes da situação com a qual eu vivo, não é? Porque isso é que vai provocar em mim todo esse repensar. E é através desse repensar-me que eu vou evoluir como profissional e principalmente como pessoa, né? Então a minha opção, voltando à tua pergunta, a primeira pergunta, né? A gente sempre está em círculos, por lugares de beleza natural. Eu, até os 10 anos, eu morei numa fazenda no interior, eu fui para a cidade, para eu tinha 10 anos, sempre fui muito ligado à natureza, mas a minha busca não é por lugares de beleza natural. A minha busca é por lugares que ainda tenham uma cultura própria, uma cultura original, uma cultura que, ao trazê-la para o leitor brasileiro, eu vou estar acrescentando conhecimento para ele. O que acontece é que, normalmente, esses lugares que ainda mantêm uma cultura preservada são lugares de difícil acesso. Então, indo até lá para buscar, entrar em contato com essa cultura, né, a viagem acaba se tornando uma viagem de aventura, porque há muitas peripécias pelo caminho. A aventura, então, seria assim uma espécie de tempero da história, até para agradar, pegar o leitor ali, não é? Mas o que eu quero mesmo é transportar o meu leitor para esses lugares que eu visito, levá-los para lá. Ayrton, um dos desafios do jornalismo e que a gente tenta repassar isso para os alunos, porque tu tem aquelas pautas chatas, enfadonhas de cobrir rotinas, eventos, coisas que são repetitivas e a gente sempre tem que dar, não, pensa isso, pensa o que tu pode achar de diferente, mesmo na Feira do Livro que tem todos os anos, as coberturas estão. E quando a gente sai da cidade e se dirige aos arredores, às regiões mais rurais, a gente encontra o que é diferente. O diferente é o ser humano. Sim. E a pauta, a reportagem, o texto que vai produzir, o romance, ele precisa do personagem. E aí eu concordo contigo, a paisagem ela ajuda, é um atrativo, ela pode ser um ingrediente, mas o cerne é o personagem. O ser humano é que vai ter uma história para contar. Uma montanha dificilmente vai contar alguma história. Um rio até pode te contar alguma história. Não sei, vamos fazer um pouco de poesia, tudo bem, até por ali. Mas é no contato com pessoas que a gente nunca imaginou que ia encontrar na vida, que o jornalista, eu acho que ele cresce enquanto pessoa, enquanto ser humano, e ao repassar essa experiência para a comunidade que ele vive, que seja no jornal, seja no livro, seja na rádio, seja no meio que for, é isso que é produção de cultura, é produção de conhecimento através de uma técnica que é o jornalismo. Como é que se planta essa semente nas pessoas, nos nossos futuros colegas? Olha, para mim não existe pauta chata, existe reportagem chata. Ou seja, quem torna a história chata é o repórter, se ele não souber escrever, não é? Porque os grandes escritores do mundo inteiro são aqueles que tratam das pequenas coisas do cotidiano, não é? Se a gente pegar os grandes escritores, são aqueles que tratam das pequenas coisas do cotidiano. E aí entra a linguagem, né? Pegar uma história e contar essa história de maneira interessante. O patrono aqui estava falando do Winnetou, né? O Karl May,
O Karl May é o cara que escreveu os melhores livros de faroeste. E ele nunca foi nos Estados Unidos. O cara nunca pisou nos Estados Unidos. E ele escreveu os melhores livros de faroeste. Por quê? Ele escreveu sobre os Estados Unidos? Não, sobre as pessoas. Sobre as pessoas. O cara que criou o Tarzan, né, o Edgar Allan Burroughs, ele criou o Tarzan, ele nunca pisou na África. Ele nunca pisou na África. Ele escreveu sobre a África? Não, sobre as pessoas. Né? O José de Alencar tem um livro chamado Gaúcho. Ele nunca esteve aqui no Rio Grande do Sul. Ele nunca esteve aqui. Né? E o importante são as pessoas. Claro, não é? E essa comunicação com essas pessoas é que vai fazer com que a nossa história se torne interessante. O personagem é muito mais importante que a história. Em qualquer livro, a importância de um livro se dá pela profundidade do personagem. Ele é muito mais importante que a história. Não é? Tem grandes personagens da literatura que a história deles não é insignificante, né? Não tem nada, mas é o autor que sabe explorar a potencialidade do personagem, principalmente os seus conflitos, né? Suas angústias, porque é isso que nos humaniza. Eu sempre digo assim, que bom que a gente é cheio de defeito, porque são os defeitos que nos humanizam, porque as virtudes, não. Ninguém, ao ler uma história do super-homem, se imagina o super-homem. Agora, se tu lê uma história de um cara que tem dificuldade, que sofre, que passa trabalho, a gente se identifica com ele, porque aquele cara é humano. Né? Uma técnica para o ficcionista humanizar um personagem é colocar defeito nele. Quanto mais defeito é colocar no meu personagem, mais humano ele vai ser, mais o leitor vai se identificar com ele. Né? Então a história sempre está, é claro, na pessoa. E a importância de qualquer história que se conte não está na história, mas na maneira como a gente conta essa história. E é por isso que hoje nós temos que reescrever todas as histórias que já foram escritas. Se a importância fosse a história, não precisava reescrevê-las, elas estão aí, estão prontinhas, não é? Mas a importância é como a gente conta. Tá? E o mundo está aí, né? Tem que, antes de sentar para escrever, eu tenho que saber qual é a história que eu vou contar e como eu vou contar essa história. Já que o senhor está enfatizando bastante essa questão da criatividade, que para sobrevivermos, acho que isso vale não só para os jornalistas, escritores, para os jornalistas, vale para todas as profissões, a criatividade, a reinvenção e a inovação são extremamente importantes, né? E o senhor está enfatizando bastante essa questão da linguagem para a construção dos seus textos, das suas narrativas, enfim, das suas reportagens, das crônicas e dos seus romances. Pensando nisso e todo esse perfil, essas alterações que a gente tem observado nos últimos anos com os aparatos tecnológicos, com outras plataformas de formulação, publicação de textos jornalísticos e literários também, o senhor pensa em mudar o formato e aderir a outras possibilidades de publicação de seus livros? Digitais, interativos, já que o senhor também falou nessa questão que hoje o leitor quer participar, e como é que o senhor vê isso para os próximos anos, que me parece ser um caminho quase que inevitável? Sim, e é só uma consequência, a gente está vivendo apenas uma das mudanças de tantas que já houve. Os primeiros livros, eles eram escritos em argila, lá na Mesopotâmia, depois os chineses passaram a escrevê-los em bambu, os egípcios faziam na folha de papiro, os europeus medievais faziam no couro, depois você fazia e ainda você faz no papel, né? E agora o que mudou? Mudou o livro? Não, mudou a plataforma na qual o livro é escrito, mudou a plataforma era de argila, de pano, de bambu, de papiro, de couro, agora está sendo de papel e já está entrando o Photon, né? A nova plataforma, o Photon, livro digital, de luz. Né? Então não mudou o livro, mudou só a plataforma. E essa mudança que tem aí é de plataforma, não é de conteúdo. A gente vai continuar contando histórias, só que vai usar uma outra plataforma para transmitir essa história. Mas aí tem uma coisa, que é o mais importante de tudo para o escritor.
Quando os caras escreviam os seus textos num couro de carneiro lá, não é? No pergaminho, eles usavam uma linguagem. Quando mudou a plataforma para o papel, mudou a linguagem da história que contavam. O romance surgiu por causa do papel, né? Porque o romance, ele exige muitos personagens. E os personagens, para serem bons, têm que ser muito complexos. E para tu criar muitos personagens muito complexos se movendo, tu precisa muito espaço. Tu tem que ter 200 páginas, 300 páginas. Não dá para tu escrever um romance em couro. Tu vai precisar de uma tonelada de couro para contar uma história. Então, quando o livro mudou da plataforma couro para a plataforma papel, surgiu uma nova linguagem. Surgiu o romance. E agora, mas era sempre contando uma história. Agora, o livro está migrando, não é, para o digital. E ele vai continuar sendo livro, vai continuar contando uma história, mas a linguagem tem que mudar. E esse é o grande desafio dos escritores, achar a linguagem da plataforma digital. Vai ser 140 caracteres, né? 140 caracteres, isso é um bom desafio, né? Olha só, esses dias uma aluna disse assim para mim: olha, eu não tenho saco, nem paciência para ler um livro em que, para dizer que um cara levantou da cadeira, atravessou a sala e abriu a porta e saiu, o autor gastou 5 páginas. E eu falei para ela assim: mas queima esse livro, bota fora. Eu também não tenho saco para ler um livro que o cara precisa 5 páginas para falar isso, né? O cara que escreve, é o que eu digo, quem escreve assim, ele está usando a linguagem de 2 séculos, de 3 séculos atrás. O mundo é outro, o mundo é pique, né? As pessoas querem tudo mais compacto, tá? Não mais superficial, mas compacto. Então o desafio vai ser nós mantermos a profundidade que a literatura requer, não é? Como uma arte, de maneira mais compacta, tá? Então tem que entender o mundo, não é? O mundo que a gente vive, tá? Aqui na nossa cultura ocidental, ele não é muito difícil de ser interpretado, não. Ele é visual. O mundo para nós é visual, tremendamente visual. Tu liga lá o Jornal Nacional, dá a cotação lá do dólar, mas aparece um gráfico mostrando. Não adianta o William Bonner dizer o dólar aumentou 25% e não sei o quê. A pessoa não entende. Tem o gráfico ali, cara. Tudo é visual. Uma banda de rock, de hard rock, esse rock pauleira, tu vai assistir a banda, tá? A parafernália visual em torno daquele concerto ali é maior que a própria música que o cara está tocando, né? E se não tiver toda aquela visualização ali, se o cara não ficar caminhando no palco para lá e para cá, se não tiver, né, não vai agradar, tá? Então a minha linguagem literária tem que ser visual, tá? O mundo que a gente vive, ele é fragmentado, nada mais tem início, meio e fim. Ele é totalmente fragmentado. A minha linguagem tem que ser fragmentada. Eu tenho que contar uma história fragmentada. O meu último romance, O Gringo, é fragmentado. Eles são 180 capítulos que contam uma história que um crítico lá de Minas Gerais falou que era um livro de contos, né? Pode ser como livro de contos, pode ser lido como livro de contos, né? Tem que ter muita elipse, né? Não tem mais por que explicar para o leitor os detalhezinhos, né? Tu pode ir pulando, a história pode ir pulando, o leitor não precisa mais supérfluo. Hoje, né? Um motorista disse para mim assim, ó: eu leio o começo do livro e leio o fim, porque o que tem no meio é só encheção de linguiça, né? E de uma certa forma é mesmo, né? É que nem novela da Globo, tu vê os 2 capítulos primeiro e os 2 final, o resto é encheção de linguiça. Ninguém tem tempo mais para isso. Então eu acho assim, ó, o desafio do escritor é conseguir transmitir a sua obra de arte com profundidade, com tudo, mas de forma mais compacta e usando a plataforma digital. É irreversível, como tu disse. Fecho contigo. Tu falasse que tu não lê muito outros autores para fazer as tuas reportagens, as tuas viagens, os teus projetos.
quem está começando nessa arte, né, de escrever, a gente sempre precisa afinar a viola, e a melhor maneira de afinar... Não, eu não leio mais porque eu já li todos. Ah, então tu já leu antes. Não leio mais porque eu já li todos. Não, eu não leio para me inspirar neles para construir os meus livros. Né? Sim, tu não procura adaptar uma coisa que já foi feita, claro. Exatamente. Né? Não estou querendo dizer que tu não leu nada. Também não é isso, não é essa a questão. Mas o que tu indicaria aí para o pessoal que está querendo seguir por esse caminho, coisas que são necessárias, que não podem faltar? Hemingway. Quem quer ser jornalista tem que ler Hemingway. Tá? Ele conseguia escrever sem usar adjetivo. Né? Hemingway, gente. Olha, e aqui é um bom exemplo, né? O Velho e o Mar. O Velho e o Mar tem quantas páginas? Tem 100 páginas, 120 páginas, né? E é um dos livros mais importantes que já foi escrito, né? Então, sempre que jornalista migrou para a literatura, ele fez boa literatura, porque ele levou a linguagem do jornalismo para a literatura, né? Ou seja, é um cara que vai mais direto mesmo, né? O escritor que vem de outra área, não é que não possa ser bom, obviamente, né? Mas ele não tem aquela precisão na linguagem que tem o cara que é jornalista, até porque o jornalista sabe, ele tem esse problema de espaço para contar a história dele, ele tem que ser conciso, né? O jornalista sabe que ele tem que dar a informação isenta lá para o leitor, né? O leitor é que vai formar opinião na reportagem, né? Tem o jornalismo opinativo e tal. Estão falando na reportagem. Eu digo assim, ó, o jornalista, ele não tem que dizer a casa é bonita. Ele tem que descrever a casa e o leitor vai dizer, bah, mas essa casa é bonita. Né? Então quem tem que adjetivar o jornalismo é o leitor, e não o jornalista, né? E aí por aí vai. Né? Mas então assim, por exemplo, eu sugiro ler o Hemingway, tudo que é do Hemingway, tá? E ler os grandes jornalistas que se tornaram um escritor. Tem um cara, um americano chamado Jack London, muito bom, Jack London. Ele fez uma coisa genial. Ele, há 130 anos, 140 anos, não é? Ele escreveu um romance que é a história de um cão que ele é preso e vai para o Alasca para puxar um trenó, na corrida do ouro. Não tinha lobo suficiente. Então os caras roubam esse cão nos Estados Unidos e levam para o Alasca, e eles fazem o cão, que já era livre, né, voltar a puxar um trenó. E ele contou a história sob o ponto de vista do cachorro. Foi a primeira vez, né, que um autor contou uma história assim, né, sob o ponto de vista do cachorro. E é uma história maravilhosa, uma história linda, né? Jack London foi jornalista também, morreu com 40 anos, né? Foi jornalista também, e ele tem um livro dele que chama Caninos Brancos, tá? E outro, O Chamado da Floresta. Dois livros bons que tem que ser lido também, né? Agora, quem quer realmente ser jornalista ou ser escritor e quer ser levado a sério, tem que ler tudo, de bula de remédio para cima, tem que ler tudo. Eu escrevi meu livro sobre Jerusalém. Para escrever o livro sobre Jerusalém, eu li a Bíblia toda 3 vezes, eu li o Alcorão todo 3 vezes, tá? E li os livros judaicos, tudo. Quando eu fui para a Índia, para fazer meu livro sobre a Índia, eu fiz um curso na Índia de sânscrito. Estudei sânscrito na Índia para eu ler no original os livros sagrados do hinduísmo, né? Então, a gente trabalha com isso, né? A frase, a palavra, né? O patrono acabou de frisar aqui, não é? A secretária também fez no discurso dela, chamando atenção para isso. A nossa ferramenta é a palavra. Então eu tenho que dominar, e tenho que ter ela ali, não é? E uma coisa que ajuda também para quem quer ser escritor e ser levado a sério mesmo, é conhecer outras línguas. Conhecer outras línguas, né? Porque falar uma língua não é só nos comunicar aqui, falar português, né? Falar uma língua é perceber o mundo através daquela língua. Falar uma língua é perceber o mundo pelo viés daquela língua. Se eu falo outras línguas, eu percebo o mundo por outros viés também, da outra língua, não é? E eu vou ter uma leitura muito mais rica, não é? O cara que fala alemão, ele percebe o mundo completamente diferente de quem fala português. Eu tenho um amigo alemão que ele mesmo conta que se um grupo de brasileiros
tá no Rio sábado à noite e passa alguém batendo tambor, os caras saem, formam uma escola de samba ali e saem desfilando e dançando samba atrás, né? Se está um grupo de alemão tomando chopp lá em Munique, sábado de noite, e passa alguém batendo tambor, eles vão marchando atrás, né? Então, se a gente sabe, né, outra língua também ajuda muito, né? Não precisa saber muito, né? Mas alguma coisa tem que saber, também ajuda, né? Tem que trabalhar muito. Claro, e o trabalhar né? é ler e escrever. Todo dia. Meus amigos dizem que eu não trabalho, né? O Ortiz não trabalha, ele só fica em casa lendo. Não trabalha, né? O Ortiz não trabalha, ele só viaja pelo mundo. O Ortiz não trabalha, ele fica fazendo palestra, enchendo o saco dos outros com as ideias. De jornalistas gostam de dizer, não, fica lá o dia inteiro lendo jornal. Né? Músico, né? O cara chega pro músico, o que é que tu faz? Eu sou músico. Que bom, legal. Mas trabalha no que mesmo? Sabe por que isso, gente? É bem fácil entender. Na nossa tradição católica, principalmente, cristã, de uma forma geral, o trabalho é associado a sofrimento. É só considerar trabalho aquilo que tu faz com sofrimento. Se tu não sofre para fazer algo, não é classificado como trabalho, não é? E eu acho assim, quem sofre para trabalhar é porque não conseguiu ter uma outra opção melhor, né? Porque não tem nada melhor no mundo do que a gente trabalhar com prazer, sem ser com sofrimento. Vários dos livros do senhor vão para outros conteúdos. Não me chama de senhor, eu já estou evocado aqui, tu me chamando de senhor.